E aí pessoal, Dragamer na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vou trazer um vídeo de dicas para iniciantes, né? Vou dar 5 dicas para quem está começando agora o jogo. Se está meio perdido ou se está mais um tempinho aí, mas não sabe o que investir no game, então fica aqui nesse vídeo que eu vou deixar tudo certinho para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha, sempre lembrando que temos vídeos segunda, terça e quinta. Então fica esperto aqui no canal, não perde bobeira e se inscreve aí e bora lá. Vamos lá então, galera, antes de eu começar o vídeo, explicando pra vocês que eu pensei que a banlist ia sair, mas tá demorando pra sair essa banlist. Estou com um pouco de medo que a Konami não libere ela neste mês. Acho um absurdo, mas, né, vamos ver até lá. Outra coisa, outra notícia pra vocês. Amanhã, se der tudo certo, amanhã vai ter o decklist do dos vampiros, já tá feito já o deck, tudo. Eu tenho minhas ressalvas que eu vou fazer, vou ser bem sincero pra vocês no deck. E também a gente vai fazer, vou dar algumas listas para vocês do evento Trevas e Luz que vai ser lançado na quinta-feira. Então, provavelmente na quinta-feira eu faço uma decklistzinha de alguns decks que eu pretendo usar nesse evento. Eu vou lutar no lado das trevas e do lado da luz, fazer deck para os dois. Então, se você quer saber qual deck eu vou jogar, quinta-feira provavelmente eu vou fazer. Eu espero muito, muito, muito que amanhã eu consiga colocar o deck de vampiro para vocês, tá bom? Mas se não der também, eu coloco semana que vem. Não vou me prolongar muito, mas nessa semana sai o deck de vampiro. Mesmo que não saia na segunda, terça nem quinta, mesmo que eu lance na sexta, ele vai sair. Beleza? Então bora lá pro assunto do vídeo. Primeira coisa, galera, que a gente tem que ver é acumular recursos. Quando a gente começa no Master Duel, eu tô aqui na parte de missões, e então a gente consegue, quem é novato, quem é novo no jogo, tem várias missões que você consegue preencher, como essa daqui, ó, que é descoberta, né? Tem também as permanentes que a gente consegue completar também, que tem bastante delas, né? A gente consegue completar, tem a de login, tem as diárias. Então sempre acumulem recursos para você conseguir montar algum deck. Não chega no jogo já querendo gastar tudo com cosmético, com campos ou com coisas superficiais. Foque primeiro em juntar recurso. Depois de juntar recurso, você começa a preparar sua conta. Também não pense que você vai começar o jogo e vai começar a jogar no PVP e vai estar tudo bem. Você pode se arriscar nos 3 decks iniciais, né? Só que Dragon, falo pra vocês que é muito ruim eles. Mesmo sendo que tem o Blue Eyes ou que tem Link, e eu não lembro qual é o terceiro, mas eu sei que são 3 decks iniciais. Eu peguei o deck de dragão inicialmente, e na época eu era bem novato também, né? Eu sou da época do Yu-Gi-Oh! GX, então para eu me adaptar ao Yu-Gi-Oh! Atual, demorei muito. Então é uma dica que eu não tive na época, que na época eu fiz muitos decks, né? Pegava recursos, fazia muitos decks e eu não jogava com eles. Eram decks bons na época, mas eu não jogava com eles, né? E só depois eu consegui absorver isso e formar certinho as contas e organizar também o compra de coisas, ou até mesmo conseguir organizar um deck, saber o que é mais importante pro deck, né? Então sempre acumule recursos. Como você vai acumular? Como eu falei, aqui nas missões ou na parte de missões do solo. Vamos lá pro solo. Ou aqui no solo, galera. Vocês podem perceber que o meu tá aqui alguns completos, né? Eu tenho alguns completos. Não fiz todos os completos que eu não tive mais saco. Mas qual é a minha dica, né? Vou entrar em um aqui que não tá completo. Aqui, deixa eu pegar um menor, que é das fadas do clima. Quando você entra aqui, o que você tem que fazer no modo solo, né? Pra você juntar recursos. Sempre a última, ela sempre vem com uma gema, né? Vem com as geminhas aqui. Então você sempre vai pelos recursos do meu deck. Então aqui, ó, a gente começou na prática, não, na prática de sempre obrigatória, daqui, ó. Aqui você vai com o meu deck só para passar e o emprestado é essa pedrinha. Sempre que tem a pedrinha vocês têm que fazer. Por quê? Porque ela é a chave para vocês abrirem os portais. Então você sempre olha, é uma pedra, beleza, então eu tenho que fazer com o deck emprestado. Aí a carta do meu deck tá mais ou menos, mas eu tenho que fazer. Se não precisasse, você pega só emprestado e passa, tanto faz, tá bom? Não precisa passar os dois para passar de nível. Então você sempre olha isso, ó, e daqui. Esse daqui é o do legado. E aqui é a pedrinha, então você podia só fazer a pedrinha. É que na época eu tava tentando platinar a parte da história, mas quer ver, tem uma história nova aqui, que é o Steny.
Pera que eu não terminei ainda. Ó. Os tenis, ó, eu fiz tudo aqui. Mas o que faltou? Deixa eu ver. Ó, eu não fiz a daqui. Então eu tenho que terminar essa aqui. Eu só fiz é daqui pra passar, tá vendo? Sempre que tiver as pedrinhas, sempre fazem. Que é pra abrir recurso. Sempre costuma ser na última missão ter as 200 gemas, né? Sempre na última mesmo, né? Sempre tem. Então você sempre vai fazer as missões. Não precisa zerar as missões, sempre faz isso. Passa as missões que tem da pedra. Algumas pedrinhas, que são essa aqui de cima, né? Ou alguma missão que dá gema. Sempre são as últimas missões da gema. Tem uma história exata aqui que teve gema em todas. Eu não lembro se foi do dominação dos sonhos, não lembro qual que foi, que tinha também do emprestado, que aí foi tenso, hein? Aí foi chataço. Mas é isso, galera. Junte recurso, pega bastante recurso, no mínimo aí eu falo para vocês juntar umas 10 gemas, que não é difícil para iniciante, para quem é veterano já é um pouco mais difícil. Então pega umas 10 gemas e aí depois você vai ver o que você vai gastar. Beleza? Próximo tópico agora. O próximo tópico, galera, é onde gastar primeiro. Aqui eu fiz uma mini lista para vocês das URs, né? No extra deck não coube todos os decks que eu queria colocar, mas no main deck deu mais ou menos para colocar. O main deck que eu coloquei aqui, galera, são cartas usuais que você consegue usar em vários decks. Existem cartas boas que você não consegue usar em vários decks, né? Então não tem como eu colocar aqui. Então vamos lá, vamos começar primeiro com a Veiler. A Veiler é uma ótima carta, uma negate, né? Você descarta ela e nega um monstro no campo. Sempre lembrando que a Veiler dá alvo, né? Então se você... vamos colocar que você dá alvo na Eclésia. A Eclésia tem o efeito de sair do campo e aí dá um efeito. Então você não consegue negar a Eclésia nesse meio termo, né? A C-Max, que ainda como não saiu a banlist, a gente não sabe o que vai acontecer com ela, mas ela é uma ótima staple. A grande maioria dos decks usa ela. Eu posso chutar aí que 80 a 90% das pessoas usam o C-Max ou cartas que parem o C-Max. Então o C-Max é uma UR muito importante para vocês, né? A Ogre também é uma ótima carta. A gente usou ela muito mais na era do Hunnic, quando o Hunnic era mais constante no PVP, mas uma carta bem legal. Ela também foi bastante utilizada no Splite também, né, para parar o gigante, então é uma carta muito legal. A Ashe também é uma carta essencial, você tem que ter essa carta no seu deck, na sua conta, né? Essa carta é muito monstruosa. Para quem não sabe o que a Ashe faz, né? A Ashe ela nega o efeito de qualquer carta que busque carta do seu deck. Então cartas que puxam carta do deck, ela dá efeito de negação, tá bom? Então ela não dá alvo, então se mesmo que, exemplo, a Eclésia faz isso, que a Eclésia traz um monstro, então você pode negar a Eclésia no efeito dela. É bem interessante. A Belly também é uma boa carta, nunca usei ela, por isso que eu nem tenho ela, mas é uma carta muito boa. Na minha outra conta eu uso ela no Mexamático, que eu ornei mais lá, mas é uma boa carta, vale a pena você ter ela também, dependendo do deck que você vai utilizar. É uma carta que uma hora ou outra, dependendo do meta que a gente tiver, você vai usar a Belly. A Snow também é gigante, quem assistiu o Mundial sabe que a Snow é gigantesca, ela é muito, mas muito gigante. A Snow ela volta do cemitério se você banir 7 cartas, podendo ser da sua mão ou do cemitério, e quando ela cai no campo, ela dá um livro da lua, ela faz o moço virar viradinho, ela aí dá um flip nele, né? Que é bem interessante. A gente tem a Foice eu fiquei meio assim de colocar, mas a Foice tem alguns decks que utilizam ela, como deck de herói, a da Emancipator também pode usar ela, decks Virtual World pode usar a Foice, e a Foice é uma carta tremenda, porque ela dá um lock no extra deck do seu oponente. Seu oponente não pode usar nenhum monstro do extra deck, né? Não pode fazer invocação especial do extra deck. Então essa carta é gigantesca e ela é muito boa. Essa Foice aqui vale muito a pena vocês terem ela. Em caso de dúvida, galera, quem faz a Foice é o Artefato Foice, né? Um link, e aí você pode pegar o link e fazer isso, é bem interessante também. A Foice é uma ótima escolha também para vocês. O Shifter, né, que é o deslocador dimensional,
essa carta é tremenda também para você que quer jogar com Exo Sister, Flanderize ou até mesmo o Kashira, que ainda vai ficar muito mais absurdo do que tá hoje. Esse cara é muito bom. E ele pode sim no futuro tomar um hit, porque ele tomou esse hit aqui por causa do Flanderize e provavelmente pode tomar outro hit por causa do Kashira. E aí irá um. Mas é uma ótima carta. Se você tem um deck que mexe só com banimento, vale muito a pena. Eu falei 3 decks, mas tem um Zugot também que mexe com banimento, que faz essa volta de banimento. O Hanik também usa ele, então tem várias cartas que conseguem utilizar ele. A gente tem os bichos, eu tenho os 2 bichos aqui, né? Eu tenho o Mag e o Lubellion, os dois são ótimos hits. A grande maioria dos decks utilizam eles hoje, né? Principalmente ele, porque ele entra banindo uma carta, depois ele traz outro bicho, então é uma carta bem forte. E também o Lubellion também é uma carta bem interessante, que é tributo, tá? É uma carta mágica, armadilha, marcado, então é bem interessante essas duas cartas. Mesmo essa carta eu acho que não vai tomar ban agora, né? Porque como eu falei no vídeo passado, a Konami não tem o histórico de banir cartas de box tão novas. Então, mas o Lubellion pode tomar um A1, um A2, né? Não sei. Não sei qual impacto seria o Lubellion ir para baixo. Os outros bichos talvez fosse mais impactante. A gente tem a Ave Max. Daqui é um bicho que deu muito trabalho no passado. A gente tinha um combo de negação infinita que a gente usava no Triliri, como também usava no Emancipator, usando o Neon Carrier, que eu não lembro o nome em português, acho que é União. É União alguma coisa, mas eu sei que é o Neon Carrier. E essa carta que ela faz? Você pode negar qualquer carta do campo e ela volta para sua mão, né? Na verdade, qualquer carta do Vale das Névoas. E aí o combo era com o Pássaro do Trovão, pequenininho, que ele ia, voltava, né? Mas esse pássaro ele é tremendo. Se você mexe com deck de vento ou decks que mexe muito com level 7, então essa carta é tremenda. Atualmente, os únicos decks que utilizam essa carta efetivamente é o Flanderize e o Triliri. Então é os únicos que usam efetivamente essa carta. A gente tem o Prison, eu ia falar o nome em inglês, o Prisão Celestial, o Prison Select. O que acontece com ele? Ele é um ótimo pedida para quem mexe com traps. Então, decks que usam Trap Tricks, Eldritch, Labirinto, True Draco, pode até colocar também aí Hanik. Então essa carta serve mais para esses decks de Food Gate. Então se você joga com esses decks, é quase que obrigatório você ter essa carta. Eu não tenho, porque o único deck de Food Gate efetivo que eu tenho é o Labyrinth, e eu não necessitei dele ainda, né? Tão efetivo. Nibiru, cara, Nibiru é uma ótima escolha. Temos o packzinho lá, eu vou depois pros packzinhos para vocês. Nibiru é muito importante, ainda mais agora que o Kashira tá aparecendo aí, tá Case Lock. Uma carta que para o Kashira é o Nibiru. Tanta invocação que ele faz, você vai ter que usar o Nibiru uma hora ou outra. E o Nibiru é usual. A mesma coisa que a Ashe, o Cemax, ele é muito usual. Ele serve em todos os decks. Ele encaixa em qualquer deck, ele encaixa. É uma carta muito importante. A gente tem um Protoss. O Protoss também eu fiquei meio assim de colocar ele. Mas o Protoss é interessante. Ele se usa no Teni e também se usa no Sword Soul. Atualmente ele só usa-se no Sword Soul. Mas se o Brave Token tomar uma lista menor dele voltar, esse cara vai voltar para os Teni novamente. E aí Teni Brave Token, o Protoss pode voltar com tudo. Explorador da Arpia, Monstro que Renasce e também a mudança de opinião que o monstro que é o Reviver Monstro, mas no anime é Monstro que Renasce, e o Anjo de Dois Corações era no anime, né? Essas 3 cartas são muito boas, né? O Explorador da Arpia não preciso nem falar, que é uma carta que quase todos os decks funcionam com ela. O Monstro que Revive também é uma carta que funciona na maioria dos decks. Atualmente se usa muito no Hanik, até mesmo em vice-versa você pode usar em algum outro deck, como o Triliri ou o Tribigate Zul, né? Dá para você usar em bastante decks.
Também o mudança de opinião é bem interessante em decks de Food Gate, decks que não tem um campo tão opressor. O único ruim dela, ela que ela não é efeito rápido, é só no seu turno. Poderia colocar o repressão aqui. Só qual é o problema do repressão? Ele trava, ele loca uma área da minha magia, né? Então eu não curto muito isso, mas a repressão também poderia ter lugar dessa carta, né? Enterro Tolo. Você quer o seu deck funciona com cemitério, Enterro Tolo é obrigatório. Decks que usam Enterro Tolo, Drago, é o deck de Flanderize, desculpa, o Lily Dusk, Tiara, Despia. A gente também pode falar de Sword Soul, também podemos jogar alguma carta, né? O Tribigate normal também usa essa carta. Então qualquer carta que você utilize para jogar cartas no cemitério, essa carta aqui é tremenda e você tem que ter ela no deck. 1 por 1 é uma carta interessante, algumas engines usam ele. Atualmente quem usa mais ele é o Triliri, não tem nenhum outro deck que utilize ele tão forte, mas é uma carta bem interessante. Você mexe com nível 1, deck de vampiro, tem cartas de nível 1 que a maioria funciona no cemitério, então é bem interessante. Então é uma carta interessante você ter na sua conta, porque vira e mexe você pode usar ela, né? Então eu acho uma carta bastante interessante de ter no seu deck. É stand-by, né? Então, o governante é uma boa carta também. Atualmente a carta ela é boa e ruim ao mesmo tempo, porque assim, ela nega os monstros que estão de fácil para cima atuar naquele momento. Então, exemplo, você tá jogando contra o Tiara, aí você usa o governante sombrio, aí ele nega todo mundo que tá na mesa, beleza? Mas aí o Tiara ele usa alguma carta que faz milar o deck dele, aí não funciona, porque o próximo monstro que entrar ele não vai estar negado. Então a Skill Drain pode ser um pouco melhor, mas a Skill Drain era uma carta armadilha que só pode ser virada no turno do oponente ou na volta do seu turno, então é muito ruim também. A Tempestade Relâmpago também é uma boa carta, né? Quando você não controlar nenhuma carta no campo de fácil para cima, você pode selecionar e destruir todas as cartas mágicas do oponente, carta mágica armadilha, ou todas as cartas que estão em posição de ataque do oponente. Então o Link vai mamar, né? A gente tem o TTT, carta fenomenal. O TTT é uma carta que eu já falei que é uma carta muito boa. Quando o monstro do oponente ativar algum efeito, você pode ativar ela. Ela não ativa em chain, tá? A corrente acaba e você consegue utilizar ela. Então aí você pode, ou você compra 2 cartas, pode dar ganância, ou você toma o controle de um monstro, que seria a mudança de opinião, né? É o mesmo efeito, vocês podem ver, é o mesmo efeito, ó. É o mesmo efeito. Ou você pode olhar a mão do seu oponente e selecionar um card e devolver para o deck, né? E vai embaralhar. Então o TTT, cara, ele é muito bom. E ele substitui essa carta, né? Claramente ele substitui essa carta. Só que tem alguns decks que essa carta é melhor, porque o TTT ele é reativo. Então se o cara não ativar nada, você não consegue usar o TTT. Raramente isso vai acontecer, né? Mas pode acontecer. E já o mudança de opinião, ele é muito mais versátil, né? Você consegue usar ele mais vezes. Então é se pensar qual entre os dois eu prefiro mais o TTT. Aí a gente tem a Super Poly. Super Poly é usada em vários decks, como deck de Hero, Despia, pode ser usado até no deck de Labyrinth também, para você fazer uma fusão, Pedra Planta. Tem muito deck que dá pra usar, cara. Muito deck que dá pra usar. Então a Super Poly é uma ótima carta, uma ótima escolha para você também. Se você vira e mexe, vai usar a Super Poly, né? Ela tá a 3 hoje, então dá para vocês usarem ela. A Card é obrigatória também, tem todos os decks. A Card ela nega alguma carta que está no cemitério, então pode tirar Snow, pode tirar a Ashe, o Semax, o Shifter. Então tem muitas cartas que ela pode fazer a negação. Cross Out também eu acho uma carta interessante, né? Você pode negar o efeito de alguma carta descartando ela mesma para o banimento, né? Então tipo o cara ativa o Semax e dá um Cross Out, bane seu próprio Semax e aí é negado o efeito. A gente tem a Gota acho uma carta bem interessante. A Gota, ela é quase a mesma coisa que o Governante, só que a Gota você tem que descartar cartas e a mesma quantidade de descarte de cartas você nega cartas no campo do seu oponente.
né? Então entre a Gota e o Governante, a Gota eu acho muito mais versátil, muito mais interessante que o Governante. A gente tem Impermanence, tem que ter no deck, você tem que ter 3 cópias de Impermanence, tá? Então não adianta. A gente tem o Julgamento Solene, que é uma carta muito importante, que ela nega qualquer efeito de carta mágica ou armadilha, né? Carta mágica, armadilha, invocação, qualquer coisa ela nega. Só que você tem que pagar metade da sua vida, que é quase nada. Já a parte da Impermanence, galera, voltando pra Impermanence, a Impermanence é da alvo, tá? É a mesma coisa que a Veiler, eles dão alvo. Mas a Permanence é diferente, que ela tem 2 efeitos. Ela tem o efeito, se você não encontrar nenhuma carta no campo, você pode usar direto na sua mão e você nega um monstro, dando, apontando o monstro, né? Ou se você virar, ela estiver no campo setada e você virar, ela nega a coluna que ela foi ativada. É bem interessante, a Impermanence tem que ter no deck. A gente tem a Reiniciação Vermelha. Essa carta é bem interessante a gente ter, porque vira e mexe tem alguma armadilha, alguma coisa assim. Se você tá apanhando muito de Labyrinth, ou Traptrix, ou Eldritch, ou qualquer carta que usa muito a Food Gate, essa carta aqui é boa pra você, hein? É melhor você repensar pra colocar no seu deck. E para os adoradores de Food Gate, só pode haver um. É uma carta infernal que um dia vai tomar lista. Um dia vai tomar lista. Atualmente, quem usa essa carta é o Hunnick, né? O Hunnick usa muito essa carta. É incrível como esse deck é tóxico no nível Master. Então essa carta, quem gosta de Food Gate, é uma boa carta, né? Ela, o Shifter, né? Que são cartas muito boas de Food Gates. Então é bem interessante. Aqui nesse main deck de 30 cartas, tem muitas cartas que você pode falar, ô Dragon, faltou tal carta, faltou tal carta. Mas tem muitas cartas aqui, galera, que a gente pode tirar. Cartas essenciais é C-Max, Ash, Impermanence, TTT e Interrutolo e Nibiru. São essas cartas que são mais essenciais assim. Mas todas essas cartas aqui, se você tiver possibilidade de ter na sua conta, eu colocaria na sua conta. Lembrando que cada carta eu dei uma ressalva para vocês, onde são usados. Exemplo, você é um combeiro. Para que você vai ter a opção celestial? Não tem motivo para ter a opção celestial. Ah, Draco, eu gosto de decks que usem muitas invocações. Então para que você vai ter? Só pode haver um. Não faz sentido, tá? Então veja bem quais cartas vão usar. Tem cartas que não usam C-Max, tem cartas que só usam Ash. Então depende do deck que você vai utilizar. Já no extra deck eu tentei ser mais versátil possível, né? A gente tem essa menininha aqui, que é a entidade. Ela é essencial para decks de Food Gate. Quando você usa para descartar a carta, então quando você usa descarte de carta, é uma carta muito interessante. É uma carta que você precisa ter. Se você tem um deck de Food Gate, você precisa ter. Ah, você tem número. Nossa, olha eu. Número, um deck de Ronco, um deck de Hunnick, pura trap. Você tem o Traptrix não, mas o Labyrinth, né? Porque o Traptrix usa o extra deck e essa carta ia atrapalhar um pouco. O True Draco também, você poderia colocar ela no True Draco, seria bem interessante. Garura, alvo de Super Poly, acho interessante também ter. Muitas cartas servem para ela. O Dragão 5, alguns decks utilizam ele, então ele é uma carta muito forte, que também faz um combinho com essa carta, por isso que eu coloquei as duas aqui, né? Com essa carta você consegue chamar essa. Muitos decks conseguem fazer esse cara, né? Porque 2 nível 6, você vai lá, pá, tributa, e depois você pode colocar esse cara de grátis aqui, né? Também tem o Dragão Selvagem, hein? Que ele também é muito importante. Ele é uma carta que muitos, não é só o Dragon Link que usa ele, muitos decks usam ele, como a Emancipator usa ele, né? Então essa carta é muito grande. E pra quem não sabe, tem caras que se arriscam a colocar ele no Sword Soul. Eu não coloco ele no Sword Soul porque não faz muito sentido, porque não roda muito Link. Mas se você tem interesse de colocar no Sword Soul, né? É uma boa. Não é a melhor medida não, né? Mas as pessoas colocam ele. A gente tem o Emancipator aqui, Rugido. Ele funciona no Emancipator perfeito, porque ele é do Emancipator.
E aí também você consegue ver em outros decks que mexem com o Synchro nível 8, que utilizam água, porque o defeito principal que as pessoas usam ele, que ele nega cartas mágicas e armadilhas do oponente, né? Quando você tiver um monstro água no seu cemitério. E com o efeito do Emancipator, que é o mais roubado, ele escava 5 cartas, e se ele vê cartas do tipo rocha, né? Monstro rocha, você dá bounce em cartas do seu oponente sem dar alvo. Então ele não dá alvo, ele dá um bounce. Ele tipo, a corrente acabou e aí quando voltar para você, você vai dar um bounce na carta, né? Essa carta é muito boa, muito boa. A gente tem o Governante, também é uma boa carta, tem algumas cartas que utilizam ele. Quem consegue fazer milar carta, né? Precisa milar cartas, dá pra usar ele. Muitos decks usam o Governante, muitos decks que eu não sei os nomes dos decks, mas eu sei que muitos decks usam, decks que tem dragão, decks que você usa OTKs, então essa carta é muito gigante. E eu lembro que ela está banida ou no OCG ou no TCG, não lembro quantos dois ela está banida. Barone, tem que ter a Barone no seu deck, cara. Barone é obrigatório de ter no deck, porque vira e mexe vai vir um deck meta que você vai usar Barone. Então a Barone é uma ótima medida, é uma carta que faz negate, ela tem o segundo efeito que sai do campo, traz outra carta. Então a Barone é gigante, precisa ter ela no negócio. Temos o Espadal Supremo, uma ótima carta também, vários decks também conseguem fazer, não é só Espadal. Com a questão de banimento, eu acho que no futuro a gente pode ver o Kashira fazendo ele, né? Muito raro, mas pode ter. Você vai sempre ter uma Ashe, então você tem uma Ashe, todos os Kashira são nível 3. Esse cara entra, Kashira mexe com banimento. É uma carta que olha com Kashira, né? Então é uma carta muito boa. Se você tiver a condição, vale muito a pena ter. Esse cara aqui que é o da nova box, o Anjo do Caos, é uma carta tremendamente poderosa. Se você tem um deck de luz ou trevas, esse cara é perfeito para você. Explicando rapidamente, ele tem 2 efeitos, né? Na verdade ele tem 3 efeitos, um de invocação e 2 de requisitos, né? Então vamos lá, qual é a invocação? A invocação, quando ele é invocado, ele pode banir uma carta do campo do seu oponente com face para cima. E o efeito é o seguinte: ele tem um efeito passivo, né? Que é assim, qualquer carta que você use como matéria dele, uma dessas cartas vira regulador. Então se você não tiver nenhum regulador no seu deck, como o Labyrinth não tem, você consegue fazer essa carta ainda. Se tudo for luz, ou se você usar um monstro luz, os monstros símbolos que você controla não pode ser alvo de efeito de monstro. Isso é muito importante, quer dizer que ele não pode ser destruído ou banido, não pode ser nada. E se for um de trevas ou todos de trevas, todos os monstros que você controla não pode ser destruído em batalha. Então ele pode ativar os 2 efeitos, né? Então é muito roubado, mas muito roubado mesmo. A gente tem também o Sigma Final, né? Uma boa carta. Virtual World usa muito ela. Algumas engines como a minha do Espadal usa ela, do Sword Soul, então é uma carta bem legal. Ela não é afetada por efeitos de cartas do campo, ela só sai na porrada e ela tem que estar no campinho do extra deck, sabe aquelas 2 cartas onde a gente coloca link? Ele tem que estar posicionado ali para esse efeito dele ser válido. E ele tem um segundo efeito que quase ninguém usa, né? Que ele traz o meio chamático e tudo, mas aí não é o efeito que é usual. O F0, uma carta muito boa para decks que fazem Synchro nível 1, né, e tudo, vale muito a pena. Se você tem um deck de Utopia também, é obrigatório um deck de Utopia, né? Mas se você tem um Triliri, é uma carta essencial pro Triliri. É muito forte mesmo. A gente tem o Habitante do Abismo, é uma carta interessante. Ela era mais interessante quando o Tiara Mendes estava em vigência, agora não está tão mais em vigência. Então é uma carta bem interessante, vale a pena vocês craftarem. Vira e mexe você vai usar ela, né? Dá para usar ela em vários pontos aqui, então vale muito a pena. Essa carta aqui, caso esse dragão no número 38, caso você faça um deck de nível 8, né? Como o Galaxy, ou até mesmo o Blue Ice, ou decks que mexem muito com o nível 8, esse cara aqui é tremendo, cara. Esse cara, ele é zica. Ele faz negação de qualquer carta mágica do seu oponente.
E aí ele suga a carta, né? Então é muito, muito bom. Zeus, obrigatório tem em todos os decks, né? Vira e mexe, você vai usar esse deck. Essa carta aqui, né? Mesmo se você for uma carta de Floodgate, então é bem interessante. IP Mascarena também é interessante você ter. Ela tributa cartas, né? Então no turno do oponente já consegue fazer e o monstro fica inafetado. Unicórnio também é muito importante. Dá bounce em alguma carta. A maioria dos decks que fazem link usa essa carta, é muito importante. Avramax, o monstro, o bichão, também é uma carta muito boa. Vira e mexe, você vai usar um Avramax no seu extra deck. Vira e mexe. Apolusa, vira e mexe, também pode cair aí usando uma Apolusa e tudo. Uma carta bem interessante, que ela, com a quantidade de matérias que você usa para fazer ela ganha 800 de ataque. E ela vai perdendo o 800 de ataque a cada efeito que ela nega de monstros do seu oponente. E a gente tem a Goddess também, que é uma ótima carta também. Atualmente a Goddess eu acho que não seria tão interessante. O Castilho até que pode ser um pouco interessante, mas é uma carta tremenda também. Poucas pessoas conseguem tirar ela. Ela e o Avramax junto é absurdo mesmo. Essa daqui é uma listagem básica, galera. Aqui no Extra Deck cabe muita carta. Tem muita carta boa. Tem a Elfa que a gente poderia colocar. Tem o Gigante. A gente tem algumas cartas Link muito importantes que a gente poderia colocar aqui. Só que não dá. Aqui só dá 20, então não deu. Mas aqui são as principais cartas. Tenta investir uma carta que orne mais que o seu deck e tudo. Vê, analisa, vê essa parte do vídeo que eu falo para vocês, volta um pouco, vê cada significado de cada carta. É importante você saber como essa carta vai encaixar bem no seu deck, porque não adianta nada você fazer um deck e você não ter o que encaixar. Exemplo, você não vai fazer esse dragão, o dragão 5 do Asas de Cristal, para um deck de Flanderize. Se tem um deck de Flanderize, não vai fazer. Se der um deck de 10, você não vai fazer. Se der um deck de Charamento, você não vai fazer. Se der um deck de Sprite, você não vai fazer esse cara. Então, não faça por fazer, né? Não faça só porque pra ter. Você não vai usar ele, então não vale a pena. Esse deck que eu falei pode ser usado o Avramax, pode ser usado a Goddess, até no Flanderize você consegue usar a Goddess, né? A Goddess é tremenda. Então, veja cada carta que eu falei aqui. Sempre lembrando que esse vídeo está sendo feito antes da banlist, então se você está assistindo depois da banlist, algumas cartas podem ter mudado, mas a grande maioria é isso aqui. Ainda na parte do investimento, galera, aqui na parte da loja especial, é obrigatório você comprar o conjunto Nibiru, da Gota, do Florescer, Tempestade, Julgamento Solene e Império. Você tem que comprar esses pacotes. Esses dois não precisam, tá, galera? Mas esses daqui você precisa. Você precisa ter eles na sua... Porque são cartas interessantes que eu falei agora. Todas as cartas estavam naquela listagem, né? Então vale bastante vocês fazerem ele. Aqui na loja ainda, galera, vamos lá pro terceiro ponto, que é qual deck estruturar o melhor Dragon para eu começar. Então a gente tem algumas decks estruturais aqui, e eu vou dar o meu haver de cada deck. Cada deck assim, os decks que eu entendo para falar para vocês, né? Vamos lá. O melhor deck que eu acho para o iniciante é esse Espírito de Brasa, né? Que é o do Salada, né? Ele tem várias cartinhas interessantes. Tem essa carta aqui que é bem interessante também. Você consegue usar em alguns decks de Link. A gente tem as cartas do Salada mesmo. Então é um deck interessante, um deck legal. Um estrutural bem interessantezinho. Você consegue montar ele, consegue ir bem na Ranked. Consegue prolongar a vida dele misturando com o Mexamático depois mais pra frente. Então um deck bem interessante para você começar, né? Agora temos algumas outras opções aqui. A gente tem quem gosta de zumbi, né? Da carta de zumbis, também é um deck interessante. Essa carta aqui, Mundo Zumbi, você vai usar muito ela. Tem vários decks que usam. Essa carta aqui você pode usar se você for usar deck de zumbi mesmo. Então dá para usar essa carta. É uma carta obrigatória para quem usa deck de zumbi. Temos as cartas aqui, os símbolos que são bem interessantes, né? Como esse 5 e esse daqui também. Não, é esse daqui. O 510, o 57. Assim, no meu coração vai ficar Dragon Maid, né? Que eu acho um deck bem interessante também. Tem cartas bem usuais, como
Onde tá o dragãozito, dragãozito? Ah, como esse dragão, que é muito usual. A gente tem o Celerático, que é usual demais também. Essas duas cartas não é usual não, mas essas aqui são. Então é uma carta também bem interessante, um deck bem interessante é o deck de Dragonzela, certo? Mas assim, se eu fosse falar para vocês, eu falaria para pegar o Espírito da Brasa, que eu acho mais interessante a longo prazo, né? Você investindo ele pouquinho em pouquinho, né? E aqui também o Mago Negro é bem interessante para você usar em eventos. Como a gente vai ter um evento em breve de Luz e Trevas, o Mago Negro está full do evento, então você consegue usar ele. Você vai ter muito Mago Negro, eu acho, mas tudo bem, né? E muito Labyrinth também nesse ver aí do jogo. No quarto tópico, galera, é o seguinte, caso você não queira pegar nenhum estrutural, qual deck eu indico para vocês começarem? E eu indico esse deck que tá na tela, que é o True Draco. É um deck extremamente barato, vocês podem ver, ó, ESR, ó, tudo baratinho, baratinho. Tem essas duas cartas que é obrigatórias você ter, né? O High Kick nem tanto, né? Mas aqui o High Kick você pode trocar por Tempestade, tá? Se vocês quiserem. Pode também trocar os dois por Tempestade. Então é um deck muito usual, deck barato, fácil de se mexer, de modar. É um deck que você consegue lutar aí nos ranks menores e você consegue dar uma farmadinha para pegar recursos para você conseguir investir em algum outro deck, né? Então é um deck extremamente bom, extremamente versátil, extremamente fácil de se jogar, mas é o seguinte, é um deck de Food Gate, é um deck de control, né? É um deck que você tem skill drain, a gente tem a rivalidade, né? A gente tem o limitar a invocação, então a gente tem algumas coisinhas aqui que são atrasos do game do oponente e que você provavelmente é um jogo que você vai levar brincando pro quarto a sexto turno aí jogando com essa carta, né? Mas se você souber manejar o True Draco, que não é um deck absurdamente difícil, é um deck extremamente fácil de pilotar e é um deck extremamente fácil de cauterizar se você conhece ele. Entre aspas, né? Porque tem algumas cartas aqui que complica, como é daqui, né? Mas é um deck muito bom, é um deck legal, barato. O mais importante, galera, é que ele é barato. Ele é barato e usual. Tem dois tópicos muito importantes aqui. Então, se você quer usar eles, você quer farmar, quer usar, pegar mais recursos, então vale muito a pena você pegar o True Draco. O True Draco vale bastante a pena. Vamos lá, galera. Atualmente, qual o melhor deck para você investir, né? Se você tá com essa dúvida de investimento, não sei o que, um deck que eu indico é o Labyrinth. O Labyrinth é um ótimo deck, é um deck que tá aí, chegou agora, então raramente vai tomar com a lista muito forte. É um deck interessante, é um deck forte, é um deck que vale a pena vocês investirem, caso vocês gostem dessa mecânica de Food Gate, tá? Então vale a pena vocês jogarem com esse deck, é um deck bem interessante, é um deck que vai aí prolongar bastante tempo também. E eu vou mostrar algumas outras opções. A gente tem o Labyrinth, a outra opção é o Branded. Essa é a formatação que eu mais gosto de jogar com Branded, então se vocês quiserem copiar, né, só ver aí na tela. Então o Branded também é uma boa carta, vai tomar poucos hits, eu acho que nenhum hit aqui, porque a Prison Fusion, ela agora que ela a Brand, né, a Brand Fusion, ela não tomou um hit recentemente, não vai tomar outro. Então raramente alguma carta aqui vai mudar sem ser os bichos, né? Então é um deck muito bom, um deck consistente, um deck com muita força, explosivo também, então um deck bem interessante. Se vocês quiserem jogar com Branded, é uma ótima consulta para vocês. O outro é o Sprite, eu acho interessante o Sprite, mesmo a gente tendo perigo aí de tomar uns hits da Elfa, né? Eu acho que a Elfa pode ir a 1, e aí complica um pouquinho mais aqui o deck, né? A gente vai ter que usar cartas que busca ela do cemitério. Mas esse é o formato que eu mais utilizo, né? Tem gente que usa dois desse cara aqui, do ágil. Mas eu acho bem interessante. Você pode sim utilizar qualquer carta, trocar qualquer carta, mas o Sprite também é uma ótima medida para você que quer investir em algum deck de longo prazo, né? E para finalizar aqui, ó, o deck que eu vou apresentar para vocês é o deck de Sword Soul. Vale muito a pena vocês terem o deck de Sword Soul, certo? O deck de Sword Soul está em ápice, tem o pack dele, tudo, vale muito a pena. Não vou colocar o Charamentos aqui,
e nem o Kashira. Primeiro porque o Kashira ainda está se consolidando aqui, tá, não é pra vocês fumarem agora o Kashira, pega só as stacks importantes do Kashira e deixa guardado, mas o Charamentos provavelmente vai tomar algum hit, a gente tem que ver como o nível que ele vai ficar, ele não vai morrer, lógico, mas tem que ver qual o nível. O Sword Soul é um ótimo investimento, ainda mais sendo pack e tudo, ele tem muita carta boa, é versátil, ele consegue sim aí bater de frente com os meta atual. Acho muito legal o Sword Soul. O Sword Soul eu acho bem interessante e você pode variar com várias cartas aqui, você pode alternar várias. A minha build é uma build normal, você pode alternar do jeito que você bem entender aqui, tirando várias cartas, colocando várias cartas, então vale muito a pena vocês utilizarem isso. Esses são os 5 tópicos, cara, por iniciantes. Se você gostou, deixe seu joinha. O que você achou também dos 5 tópicos, né? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Tem alguma dúvida também? Deixe no campo dos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui!